No passado são os assuntos que nós vamos tratar nesta aula. Os pronomes são velhos conhecidos da gente, não é? E, portanto, só daremos uma rápida pincelada quanto aos seus tipos e empregos. Já o verbo to be, famoso pela frase de Shakespeare, to be or not to be, que você logicamente conhece, é sem dúvida um dos mais usados na língua inglesa. É um daqueles verbos que podem ser usados tanto como auxiliar quanto como principal. Por isso, é muito bom conhecê-lo bem. Hi everybody! Estamos aqui novamente para mais uma aula de inglês. Mais uma aula onde você vai ter muito o que aprender, muito o que estudar e principalmente muito o que anotar. Então, lápis, papel na mão, o seu caderninho ali para você ir marcando todo o vocabulário novo, toda a gramática nova que você vai aprender comigo. Isso, sem dúvida, é um fator muito importante. Você tem que aprender vocabulário, bastante vocabulário na minha aula. Toda palavra anota, toda palavra novinha que aparecer, de repente você não conhece, anota e anota a tradução, é claro. Não pegou a tradução? Anota a palavra assim mesmo, depois vai no dicionário procurar, tá bom? É sempre importante você manter ali, então, o seu glossário, para ir aumentando o teu vocabulário, para que lá no fim do ano você consiga aquele efeito bola de neve, né? Aquela coisa que você solta lá no início, vai crescendo, 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 quando chega lá no final você tem bastante vocabulário, então, para enfrentar o vestibular. Então, hoje nós vamos lidar com o assunto verbo to be. Não, mas não é o verbo to be no presente, que esse daí a gente já viu. Am, is, are, que eu vi que eu posso negar nele mesmo, eu passo ali para frente, eu faço uma interrogação, ele, portanto, é um verbo auxiliar, né, que ele pode ser usado como auxiliar. Não, esse daí, o presente, a gente já viu. Hoje nós vamos ver o passado. E você vai notar comigo que o passado é uma maneira um pouco mais simples do verbo to be, é um modo mais simples. No presente você tinha 3 formas, am, is, are. E no passado você vai ter tudo isso? Não, no passado é uma forma mais simples. Então acompanhe aqui comigo hoje os primeiros exemplos dessa nossa aula com o verbo to be no passado. Muita atenção, hein, gente? Olha aqui. Silence is it. Começamos aqui com um pronome it. Silence é silêncio e silence is it. Presta atenção nesse it. Silêncio é isso. Silence is it. Você está entendendo alguma coisa? Não, só estou entendendo que silêncio é isso. Is é a forma do presente do verbo to be e tem um pronome. Está substituindo a quem esse pronome? Eu não sei. Então, pronome, na verdade, gente, é isso. Ele substitui uma coisa, substitui um nome, pode até substituir uma oração inteira. Só que tem um porém. Você tem que ter uma referência anterior, senão não vale de absolutamente nada. Você não entendeu o que é aquele provérbio. Agora, se você dá uma nova olhada, você vai entender. Olha lá. Silence is one of the hardest arguments to refute. Então, silêncio, né? Is, aquela mesma forma do verbo to be. One of the hardest arguments. One of the hardest. Hard é difícil. Então, hardest é o mais difícil. O EST transforma o adjetivo hard, que é difícil, em superlativo. Então, é um dos hardest arguments, um dos argumentos mais difíceis to refute, de se contradizer, de se refutar. É um provérbio aí feito por esse Josh Bollins, ok? Tudo bem? Então você ali tinha substituído na frase anterior one of the hardest arguments to refute por it. Só que se não tinha uma referência anterior, como é que você ia entender? Não entendia. Depois, na sequência, a gente viu o que era aquele it. One of the hardest arguments to refute. Então era um dos argumentos mais difíceis de se contradizer. Aí ficou bem melhor. Então presta atenção nisso. O pronome, ele só entra numa frase, tá legal? Depois que você tiver uma referência. Se você não tiver uma referência, não adianta nada. Lembra dos pronomes? Lembra de todos os pronomes? I, you, he, she, it, we, you, they. Seus pronomes pessoais, lembra? Legal. Eles são necessários para que você, sempre que vá discutir um verbo, venha à tona. Você vai falar de tempo verbal em inglês, tem que saber de pronome. Falando em tempo verbal, qual é o tempo verbal que a gente vai ver hoje, que eu acabei de dizer no início da nossa aula? O passado do verbo to be. Então acompanha comigo aqui as formas do passado do verbo to be. Olha lá. Você tem I was. É o substituto de I am. Então, I am era no presente. Eu sou, eu estou. Agora, I was é eu era ou eu estava. Depois você tem you, você. You were, substituindo a you are. You are, no presente, você é, você está. No passado,
You were, você era, você estava. Pois aqui eu tenho embaixo, he was, é o substituto de he is. Então, he is, ele é, ele está. He was, ele era, ele estava. She, quando era presente, she is, ela é, ela está. No passado, she was, ela era, ela estava. E o it, que é o pronome neutro, né? Lembra dele que não tem tradução? It is, é ou está. Agora, it was, era ou estava. Então, até aí você estava lidando com pronomes no singular, correto? I, you, he, she, it. Vamos dar uma olhadinha no plural, como é que fica? No plural a gente tem we were, então era o substituto agora, we were é substituto de we are. No presente we are, nós somos, nós estamos, we were, nós éramos, nós estávamos. Depois you are, vocês são, vocês estão. Depois you were, vocês eram, vocês estavam. Finalmente they were, então eles eram, eles estavam, substituindo a they are, que era eles são, eles estão. Tudo bem? Resumindo, no presente você tem 3 formas do verbo to be. Quais são elas? Am, is e are. No passado você tem 2 formas do verbo to be. Quais são elas? Was e were. Tá legal? Sem complicações até aí. Já aprendemos então uma forma do verbo to be no passado e que vai se comportar da mesma maneira que o presente. Se você quiser negar, você junta com not. Se você quiser interrogar, você passa ele para frente, porque ele é um verbo auxiliar, tá bom? Vamos ver como é que fica esse jogo de presente e passado com o verbo to be. Olha aqui. I am happy to be here today. Então você tem aí I am happy to be here today. Eu estou feliz em estar. Aqui você tem o verbo to be no quê? No infinitivo. To be here, em estar aqui hoje. Tudo no presente, né? Eu estou feliz em estar aqui, né? Esse local aqui, hoje, today. No passado, I was. Então o que era I am virou I was. I was happy. Eu estava feliz em estar lá. Aqui eu estou dizendo, estou feliz em estar aqui. No dia seguinte eu saí do local, eu já estou em outro local, né? Eu estava na minha casa quando eu disse isso. Eu estou feliz em estar aqui hoje. No dia seguinte eu vou estar, sei lá, no meu trabalho. Eu estava feliz em estar lá ontem. Então o que mudou na minha frase? Mudou na minha frase o verbo I am, mudou para I was, virou passado. E o here, que era aqui, virou there, virou